Você já parou para pensar no que existe diretamente sob seus pés? Digo, pensar de verdade. Andamos em calçadas, dirigimos em estradas, construímos arranha-céus que tocam as nuvens. Mas e se eu te dissesse que, enquanto estivemos ocupados construindo para cima, civilizações inteiras estiveram construindo para baixo? Isso mesmo. Sob a superfície do nosso planeta, escondidas do Sol, jazem cidades inteiras. Não são apenas cavernas simples ou pequenos túneis. Estamos falando de metrópoles complexas e multiníveis com casas, igrejas e até escolas. Parece algo saído de um filme de ficção científica, não é? Mas isso é muito, muito real. A ideia de viver no subsolo pode parecer estranha, até um pouco assustadora, para nós hoje. Amamos nossos espaços abertos e a luz natural. Mas por milhares de anos, pessoas de todo o mundo escolheram cavar fundo na terra. Por que fariam isso? O que levaria alguém a abandonar a luz do sol e criar um mundo na escuridão? As razões são tão complexas e variadas quanto as próprias cidades. Para alguns, era uma questão de sobrevivência. Escapar de climas brutais para outros, fugir de inimigos implacáveis. Para outros ainda, era sobre recursos, estar perto de minerais preciosos. Esses mundos subterrâneos são um dos segredos mais bem guardados da humanidade. São monumentos à nossa engenhosidade e resiliência. Então, pegue uma lanterna, respire fundo e venha comigo para o abismo. O mundo sob nossos pés está esperando. Nossa primeira parada é na região da Capadócia, na Turquia. Na superfície parece uma cidade normal e tranquila. Mas debaixo dela, jaz algo incrível. Derinkuyu. Não é apenas um sistema de cavernas. É uma vasta e antiga cidade subterrânea, que poderia abrigar até 20 mil pessoas. Pense nisso por um segundo. 20 mil pessoas, vivendo juntas com seus animais, suprimentos de comida, tudo escondido do mundo exterior. A escala é simplesmente impressionante. Arqueólogos acreditam que foi construída há milhares de anos, possivelmente já no século 8 a.C. Ela se aprofunda mais de 85 metros na Terra, com pelo menos 18 níveis distintos. Por que alguém construiria uma cidade subterrânea tão elaborada? A razão principal era a defesa. A região da Capadócia era um cruzamento histórico, sob ameaça de exércitos invasores. Para os primeiros cristãos que viviam lá, a perseguição era uma realidade constante. Derinkuyu se tornou sua fortaleza definitiva. Quando um exército inimigo aparecia no horizonte, toda a população podia desaparecer no subsolo, isolando-se do perigo. Eles podiam sobreviver lá por meses, completamente autossuficientes. Uma solução engenhosa, um testemunho da determinação humana. A cidade era protegida por enormes portas de pedra circulares, pesando até meia tonelada. Essas portas só podiam ser roladas para o lugar por dentro, selando as passagens. A cidade tinha um layout confuso e labiríntico de corredores estreitos. Era uma fortaleza impenetrável por fora e uma armadilha mortal por dentro. Então, você tem 20 mil pessoas vivendo no subsolo. Como eles realmente conseguiam? Como respiravam? O que comiam? Os criadores de Derinkuyu pensaram em tudo. Um elemento-chave para a sobrevivência deles era um sofisticado sistema de ventilação. Mais de 50 grandes poços de ventilação foram cavados da superfície até os níveis mais baixos. A cidade era zoneada, assim como uma cidade moderna. Os níveis superiores eram usados principalmente para abrigar o gado. Mantinha os animais próximos, mas também afastava os cheiros e a sujeira das principais áreas de moradia mais profundas. Os níveis mais baixos continham as moradias, cozinhas e espaços comunitários. As cozinhas eram equipadas com fornos tandir, e as marcas de fuligem ainda são visíveis nos tetos hoje. A presença de várias capelas e uma grande igreja cruciforme em um dos níveis inferiores mostra que a religião permaneceu uma parte central de suas vidas. Havia até uma escola missionária,
completa com salas de estudo. Isso sugere que eles não estavam apenas se escondendo. Estavam vivendo. Era uma comunidade determinada não apenas a sobreviver à escuridão, mas a trazer sua própria luz para ela, preservando seu modo de vida contra todas as adversidades. Agora, vamos viajar para o outro lado do planeta, para o deserto escaldante do sul da Austrália. Bem-vindos a Coober Pedy, a capital mundial da opala. O nome em si vem de um termo aborígene, Kupa Piti, que significa homem branco em um buraco, e essa é uma descrição bem precisa. Na superfície, Coober Pedy parece uma paisagem desolada, quase pós-apocalíptica, pontilhada por montes de terra e sinais de aviso sobre buracos profundos e não marcados. É porque a maior parte da cidade não está na superfície. A resposta é simples: o calor. No interior da Austrália, as temperaturas de verão podem subir para mais de 50 graus Celsius na sombra. É um ambiente incrivelmente hostil e implacável. Os primeiros mineradores de opala rapidamente perceberam que o lugar mais confortável para se estar era no subsolo. Depois de cavar opalas, eles começaram a converter suas minas em casas, que eles chamam de dugouts, abrigos subterrâneos. Essas casas subterrâneas mantêm uma temperatura constante e confortável de cerca de 24 graus Celsius, o ano todo, sem a necessidade de ar-condicionado. Hoje, mais da metade da população de Coober Pedy vive no subsolo. Estamos falando de casas modernas, totalmente mobiliadas, salas de estar espaçosas, cozinhas, quartos, banheiros. Algumas são incrivelmente luxuosas. A cidade também tem igrejas subterrâneas, joalherias, galerias de arte e até um hotel onde você pode experimentar como é dormir debaixo do deserto. Coober Pedy mostra que as razões para ir para o subsolo não estão apenas enterradas no passado. Então, como é viver em um abrigo subterrâneo moderno em Coober Pedy? Bem, para começar, é incrivelmente silencioso. A terra espessa proporciona isolamento acústico natural, criando um santuário de paz do mundo exterior. Outra característica interessante é a flexibilidade de expansão. Se você precisar de um cômodo extra, não chama um empreiteiro para construir uma extensão. Você apenas pega algumas ferramentas de escavação e começa a fazer um túnel na parede. Geralmente começa com a escavação de um túnel na lateral de uma colina. Máquinas modernas, como as máquinas de tunelamento usadas na mineração, tornam a escavação inicial muito mais fácil do que a escultura manual dos tempos antigos. Uma vez que as câmaras principais são escavadas, as paredes internas são frequentemente seladas com um agente de ligação ou tinta para evitar poeira e desmoronamento. Um dos maiores desafios, é claro, é obter luz natural. Esses poços são perfurados diretamente até a superfície e são frequentemente cobertos com uma claraboia. Isso não apenas traz luz solar, mas também fornece ventilação essencial, garantindo que o ar interno não fique viciado. É uma solução simples, mas eficaz, que faz com que esses espaços subterrâneos pareçam muito mais abertos e habitáveis. Apesar do cenário subterrâneo, a vida é surpreendentemente normal. As pessoas têm internet e TV via satélite e eletrodomésticos modernos. A principal diferença é a paisagem, ou a falta dela. Mas para os moradores de Coober Pedy, é uma troca que eles estão mais do que dispostos a fazer. É um estilo de vida único que prova que a adaptabilidade humana pode criar lares confortáveis nos lugares mais improváveis. Agora, vamos voltar para a Europa, para uma das cidades mais românticas do mundo, Paris. Mas não estamos aqui para a Torre Eiffel ou o Louvre. Vamos ao subsolo, um lugar muito mais sombrio e macabro. Sob as ruas movimentadas, jazem túneis e pedreiras que se estendem por mais de 300 quilômetros. São as catacumbas de Paris. Não foi construída para os vivos. Foi construída para os mortos. É, de longe, o maior túmulo do mundo. A história começa no final do século XVIII. Paris enfrentava uma grande crise de saúde pública. Seus cemitérios,
Principalmente o cemitério dos inocentes estavam transbordando. Restos mortais em decomposição contaminavam a água e espalhavam doenças. A resposta foi usar as pedreiras de calcário abandonadas sob a cidade. A partir de 1786, um projeto macabro começou. Por décadas, sob o manto da noite, carroças seguiam dos cemitérios para as pedreiras. Mais de 6 milhões de parisienses tiveram seus restos movidos para os túneis. Hoje, os visitantes veem paredes forradas com fêmures, tíbias cuidadosamente empilhadas, padrões decorativos feitos de crânios. É um lembrete arrepiante da história que jaz poucos metros abaixo dos cafés parisienses. Esses mundos subterrâneos não são apenas feitos fascinantes de engenharia, eles também são envoltos em mistério. Veja Derinkuyu, por exemplo. Embora saibamos que foi usado por cristãos para proteção, suas origens ainda são debatidas. Alguns arqueólogos acreditam que pode ser muito mais antiga, possivelmente construída pelos frígios ou até mesmo pelos hititas milhares de anos antes. Derinkuyu é apenas uma das mais de 200 cidades subterrâneas descobertas na região da Capadócia. Muitas delas estão conectadas por túneis. Quão vasta é essa rede realmente? Escavamos apenas uma pequena fração. As catacumbas de Paris também têm sua parcela de segredos. A rede de 300 quilômetros de túneis é, em sua maioria, não mapeada e estritamente proibida ao público. Isso não impediu uma subcultura de exploradores urbanos, os catáfilos, de entrar ilegalmente. Em 2004, a polícia descobriu um cinema totalmente equipado em uma caverna desconhecida. Apenas uma nota ficou: não tente nos encontrar. Em todo o mundo, lendas de mundos subterrâneos, teoria da Terra Oca, contos de civilizações perdidas que se retiraram para o subsolo. Radar de penetração no solo está revelando anomalias profundas. São apenas formações geológicas ou ruínas de cidades ainda mais antigas e profundas esperando por nós? A escuridão guarda seus segredos. Viajamos fundo na terra de cidades antigas de refúgio, a moradias modernas no deserto e um macabro império dos mortos. Esses lugares provam que existe um outro mundo sob nossos pés. Um mundo cheio de histórias incríveis de engenhosidade e sobrevivência humanas. Mas a pergunta mais intrigante permanece: o que ainda não encontramos? As cidades que discutimos são as que conhecemos. E as que não conhecemos? Quantos outros complexos subterrâneos jazem adormecidos e não descobertos, guardando os segredos de culturas esquecidas? As descobertas arqueológicas estão constantemente empurrando para trás a linha do tempo da história humana. Poderiam alguns dos mistérios mais duradouros do mundo ser explicados por uma migração para o subsolo? Pense nos maias. É possível que algumas comunidades não tenham simplesmente desaparecido, mas apenas descido? Pode parecer absurdo. A ideia de uma cidade para 20 mil pessoas, a 18 andares de profundidade na terra, teria parecido pura fantasia. No entanto, Derinkuyu é real. Alguns teóricos vão ainda mais longe. Eles apontam para textos antigos de todo o mundo que falam de civilizações da terra interior e passagens para um mundo dentro do nosso. Embora estas sejam frequentemente relegadas ao reino da mitologia, todo mito tem um grão de verdade. Poderiam essas histórias ser as memórias distorcidas de sociedades subterrâneas reais e antigas? A verdade é que sabemos mais sobre a superfície de Marte do que sobre o que jaz a apenas alguns quilômetros sob a crosta do nosso próprio planeta. O chão sob nós não é apenas solo e rocha. É uma biblioteca de história humana, e lemos apenas as primeiras páginas. Os maiores segredos podem não estar no espaço, mas bem aqui, sob nossos pés, esperando na escuridão.